assim, então, assim, me ajudou muito, realmente. Já hoje em dia, minha pequena conquista, eu vou no médico sozinha. Eu era, assim, frustrante. E aí, tudo começou a melhorar, Estou saindo do Nihongo Akaranai. Estou saindo do Nihongo Estou Akaranai. saindo. Estou saindo. O Brasil era totalmente As pessoas Oi, gente, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. Ohayou gozaimasu, pessoal do Brasil, como vai? Estou de volta aqui. Já são 9 em ponto, começando agora a nossa aula de número 2. Então aproveita, neste momento, você já estava aqui me esperando, que eu estava aqui nos bastidores vendo vocês. Já aproveita, pega o link, manda para as pessoas que você sabe que tem interesse, que tá precisando desta mensagem, precisando desse up, desse ânimo. A gente tá chamando agora o pessoal do grupo do WhatsApp. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem com vocês? Genki desu ka? Boa noite. Olá, Pritai, arigato. Sapoto, arigato gozaimasu. Muito obrigada. Consegui vir na hora, que bom. Porque, olha, hoje a gente tem muita coisa. E, ó, de última hora eu decidi dar um presente pra vocês, tá? Aqui, depois eu mostro. E, antes disso, né, eu queria até conversar um pouquinho, que eu coloquei um poll lá no Telegram, vou comentar também dos resultados dele aqui para vocês. Consegui imprimir os PDFs. Ó, Dinho, muito bem. Quem não viu ainda, hoje eu respondi muito inbox. Nanda, cadê o material? Cadê o exercício? Gente, tá no grupo do WhatsApp, tá no grupo do Telegram, tá no grupo do Facebook, né? Então, assim, Nanda, eu não tenho WhatsApp. Tem Telegram? Tenho Facebook? Não tenho Facebook. Então, tem várias formas de você, né, ter este material. André, foi muito boa aula. Ah, que legal. Saí do perrengue. Ansiosa para mais uma aula. Sempre aprendo muito. Obrigada, sabe? Então, vamos lá, gente. A gente vai começar a nossa aula. Consegui fazer o bebê para dormir mais cedo. Que bom, Carmen, que bom. Aqui também as crianças já estão na cama para a gente poder estar aqui neste horário. Honrar o tempo de vocês com muito conteúdo legal para quem quer realmente parar de passar perrengue e realmente destravar o seu japonês de uma vez por todas. Eu sei que muitos estão me acompanhando aqui, são pessoas que estão começando agora. Quem está começando agora, levanta a mão. Quem está conhecendo agora, não é a primeira vez que eu te vejo na vida. Levanta a mão aí. Ou então pessoas que estão começando agora, pessoas que tentaram várias e várias vezes e não conseguiu. Precisava justamente de uma jornada assim para pegar na mão e carregar. Ou então são pessoas que já não sabem mais de que forma que elas conseguem evoluir, porque fica agindo, que significa o quê? Estudando aqui, estudando ali, mas não sai do lugar. Jorge, seja bem-vindo, então. Pessoal que tá me conhecendo agora, yoroshiku onegai shimasu. Bom, eu sou a Nanda, eu me apresentei melhor na aula passada. Para resumir, estou no Japão há 12 anos. Eu vim para ficar 3 e fiquei só mais um pouquinho. Estou aqui, já construí a minha família aqui. Meu marido é japonês, então muitas experiências para contar para vocês. E exatamente isso que me motivou a expandir para as redes sociais. Eu nunca na minha vida imaginei que eu tivesse uma câmera na minha frente. As pessoas que me conhecem quando eu era pequena, Nanda, não acredito que você tá fazendo vídeo, você que era tão tímida, bicho do mato. Eu falei, pois é o propósito. É o propósito de estar aqui, a gente vai enfrentando cada dia. A gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto. Fazer uma live para tantas pessoas. Minha mãe ainda está gelada, minha mão continua gelada. Ainda suando, a mão gelada, mas eu transpiro. Porque é realmente uma barreira que a gente vai aos pouquinhos ultrapassando. E eu estar aqui com vocês ao vivo, eu estou ultrapassando a minha barreira, um pouco de timidez, né? Quem me conhece ao vivo sabe que eu sou mais quietinha, mais reservada. Então, realmente, estar aqui com vocês, eu estou saindo da minha zona de conforto. Eu espero que vocês também estejam saindo da zona de conforto de vocês, né? Fazendo material, aplicando, né? Tudo que eu falei na última aula. Então, realmente, esta jornada tem esse intuito de dar aquele up, mostrar o caminho, ficar com essa animação, né? E, enfim, né? Estou aqui nas redes sociais hoje ensinando japonês para, né, quem tem interesse. Porque chegou no momento
aqui na minha vida no Japão, que eu tinha tanta coisa legal para compartilhar, tantas coisas que eu não sabia, e eu sou daquelas pessoas que quando eu aprendo alguma coisa eu fico assim, será que todo mundo sabe disso? Meu Deus, mas eu preciso contar para alguém. E aí eu contava e aí já não cabia mais em mim, eu falei, preciso expandir. Até quando eu comecei nas redes sociais, eu comecei com uma página, eu não mostrava o meu rosto, né? Claro que não, eu não fazia vídeo, claro que não. Eu colocava várias dicas de produtos do Japão, principalmente produtos de casa, né, que eu usava, conseguia ler a embalagem, passava essa informação, porque quando eu cheguei eu não sabia ler embalagem, eu não sabia me comunicar, eu não sabia pedir, né, se precisava fazer alguma coisa, todos aqueles perrengues que a gente falou aí nas lives da série Chega de Perrengues, muitas vezes eu passei por eles. Então, quando eu comecei a aprender, e foi muito mais do que só aprender o japonês, você entender uma cultura que está ligada com o país realmente fez muita diferença, fez essa transformação na minha vida. Eu que era uma pessoa, quando cheguei aqui no Japão, que eu fui cada vez ficando, né, eu já não cuidava mais de mim, já não fazia mais minhas unhas, porque como fazer unha? Nem sei onde faz unha. E a questão também financeira, como eu falei para vocês, as coisas eram muito difíceis, então eu fui me fechando, eu fui me tornando uma pessoa tão triste, tão pobre, no sentido de, assim, de não conseguir ajudar as pessoas, pelo contrário, eu sempre era ajudada e isso me fazia muito mal. Então, quando eu comecei a aprender japonês, eu fui, né, revivendo, assim, e aí tinha tantas experiências legais, eu falei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas que não conhecem. Quando eu falei também que eu não tive apoio, eu lembro do meu marido falando, né, não acredito que você vai postar isso nas redes sociais, essa receita nas redes sociais, daqueles vídeos do Nihongando na cozinha, porque, assim, era uma receita tão simples para um japonês, tipo assim, é só misturar isso com isso, mas eu não sabia que existia isso. E outras pessoas podem não saber também. Então, às vezes, o pouquinho que a gente sabe, que a gente né, compartilha, é muito para alguém que está recebendo. Então, eu peguei essa missão para mim de ajudar não só esses brasileiros que estão aqui no Japão, mas também brasileiros em todo o mundo que, de repente, não têm contato com o japonês do dia a dia. Porque quando eu aprendi, apesar de ter aprendido no Japão, eu aprendi numa escola tradicional, não escola japonesa que as crianças vão, né? Porque eu já não era mais criancinha, eu era mais jovenzinha. Então, eu não fui para escola japonesa. Eu cheguei com 20 anos e aí, quando eu realmente estudei japonês, eu estudei o japonês de livro, né? Meu marido falava exatamente a mesma coisa, ó. O seu japonês era um japonês de livro, porque quando eu conheci ele, eu sabia um pouquinho já me comunicava, né, até certo ponto. É claro que a gente vai se melhorando. Mas justamente era um japonês polido, né, um japonês legal, mas não era um japonês exatamente do dia a dia. E aí, aprendendo, tendo amizades japonesas, né, e me expandindo, né, perguntando, saindo do meu casulo, saindo da minha zona de conforto também, da timidez, que eu comecei a aprender coisas do dia a dia e coisas que não estão nos livros de gramática que você vê por aí. Então, pessoal do Brasil, se vocês estão aqui, nossa, sejam muito bem-vindos, eu espero poder contribuir muito com vocês, todos que estão aqui. Então, vamos lá, né? Depender das pessoas é horrível. Sim, Emília, é horrível, né? Eu não me importo das pessoas dependerem de mim, né? De ajudar outras pessoas, mas quando é ao contrário que eu preciso, é muito, muito difícil, né? Arigatou gozaimasu. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, o que eu preparei para vocês hoje, né? Lápis e papel na mão, ou então, né, o seu caderninho de exercícios, a gente vai usar ele, né? Vocês vão estar aí. Onde está o material? A Cá tá perguntando. Tem um grupo, tá pinado lá em cima, um grupo, mas depois você vai, né? Que vai ter mais coisa ainda para falar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de número 2, né? Chamaram o pessoal, gente, deixa eu ver aqui. Chama o pessoal para participar junto aqui. A gente já vai começar, hein? Ó, recadinhos. Ao vivo aqui, dia 12, ou seja, ontem. Nanda, eu nem sabia que teve aula ontem. Como é que eu faço para assistir? Dá para assistir? Ainda dá, tá? Ainda dá. Então, 12, 13, 14 e 15. Então, hoje dia 13, amanhã temos aula? Temos. Dia 15 também. Então, anotem os dias, sempre no mesmo horário, bem facinho, 9 da manhã no Brasil, 9 da noite aqui no Japão. Então, quem perdeu a aula de ontem, dá tempo de você assistir. Eu indico muito que você assista, né, de preferência na ordem, mas se você chegou agora também não tem problema, né, dia 12, ontem, é possível você assistir. Lembrando, pessoal, que essas aulas, elas vão sair do ar, né,
é um tesouro que eu tô dando, assim, para vocês que estão aqui neste treinamento, e ele não vai ficar disponível para sempre, tá bom? É justamente o que eu falei na aula de ontem. Estamos aqui para a gente começar a destravar o japonês. Se fica para sempre, o que acontece? Ah, amanhã eu assisto. Ai, daqui a pouco eu assisto. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. E você nem lembra mais. E aí o tempo vai passando. Aí o que vai acontecer? Você vai olhar para trás e falar, poxa, eu podia ter começado lá em abril, quando a Nanda fez a jornada. Agora a gente tá aqui, sei lá, em outubro, e agora tem uma entrevista de emprego e eu não tenho japonês que eu poderia ter começado lá em abril. Então, assim, é um ciclo. É um ciclo que é só negativo. Então, a gente não tá aqui para isso. A gente já resetou as frustrações, a gente já libertou de toda a culpa. Então, agora a gente vai pegar firme. Se você não assistiu o dia 12, vai lá assistir depois, assim que a gente terminar, ou amanhã, ou um horário que você esteja disponível. Mas essas aulas, como eu falei, vão ficar disponíveis somente durante esta semana. Então, não deixe acumular, tá bom? Porque viu que ontem a aula a gente foi 1h30, mais ou menos, hoje também, né? Espero não passar muito disso. Então, se você deixar acumular, vai ficar difícil de você acompanhar a receita completa, tá? Aí vai ficar faltando. Lápis e papel na mão. Aí. Ative as notificações, né? Vocês que estão aqui, talvez, né? Vocês não, já vieram por uma notificação, mas é importante, né? Ativar as notificações. Avise os familiares, família, né? É muito bom estar com vocês. Porém, né? Esta semana, né? Esses 4 dias eu vou estar lá com a Nanda. Ela tá fazendo umas lives, um treinamento que é importante. Né? Então, tudo bem, né? Se ficar com as crianças, fazer as crianças dormirem, tudo bem eu ficar aqui no meu canto. Né? Negociável, gente, isso é importante. A gente não vive sozinha, as pessoas que estão ao nosso redor ali. Então, a gente avisar os familiares para que você fique ali tranquila, assistindo aqui a aula é muito legal. E os materiais extras, ou seja, o caderno de exercícios e o que eu vou dar de presente para vocês, que está bem aqui, vai estar lá no grupo, não só do Facebook, eu coloquei aqui no Facebook, tá o link por aí nos comentários. E né, vai estar também no Telegram, vai estar também aonde você estiver, eu estou. Porque realmente eu sei, Nanda, não tem Facebook, eu tenho WhatsApp. Então, é muito legal a gente ter esse contato. Então, entre nos grupos aí para você pegar este material. Beleza? Então, vamos lá, ó. Recapitulando, né? O que a gente fez ontem mesmo? A gente resetou essa frustração, eliminamos a culpa. A gente fez um quiz aqui, quem perdeu o quiz, tem aqui também no caderninho. Nada, não deu tempo. Então faz, gente, faz. Tem que fazer. Hoje a gente vai falar muito sobre o passo a passo. E um passo é realmente se colocar em prática. Não tem como a gente aprender, fixar alguma coisa, realmente estar envolvida se você não está fazendo, colocando em prática, né? Então, a gente resetou essas frustrações, eliminamos as culpas, começamos do zero, né? Hoje é o ponto start, né? O start. Então, eu contei também como eu saí do Nihongo Akaranai, como foi o meu processo, como eu tentava vários métodos e não dava certo, eu não saía do lugar, eu ficava muito frustrada, desanimada demais, porque realmente quando você tenta vários métodos e todos eles não dão certo, você começa a pensar, poxa, o problema tá em mim. O problema tá comigo. Eu que não sou capaz de aprender. Eu nunca fui tão inteligente assim na escola. Meu irmão sempre foi muito mais inteligente que eu. Mas que eu tinha um complexo muito grande de inferioridade em relação aos meus irmãos, né? Que eles são muito, muito inteligentes. E eu sempre me sentia um pouco, de certa forma, mais né, inferior, assim, em relação à forma com que eles aprendiam. Era muito mais rápido. Eu demorava para entender. Até piada eu demorava para entender. Então, tudo isso era automático da minha cabeça e buscar essas experiências ruins, a nota baixa que eu tirei lá na 5ª série, quando eu fiquei de recuperação. Então, tudo isso vem à tona e só reforça o sentimento de incapacidade. Então, era neste momento que eu estava, quando eu realmente falei, não, realmente não é possível. O que eu tô fazendo alguma coisa de errado. E aí que eu identifiquei os erros, aonde que eu tava fazendo errado, e eu consegui aí sim começar a evoluir no meu japonês. E hoje eu vou falar a receita para vocês de o passo a passo, tá? Mas antes disso, a gente tem que acabar com esses erros aí que a gente acaba cometendo, né? Quando a gente estuda, de repente, sem nenhuma orientação. E aqui no Telegram, eu coloquei um poll hoje, né?
lá, aqueles de votação, e olha só, 67% dos que votaram falaram que o erro tá em não seguir um cronograma, fica aquela coisa aleatória. Depois, em segundo lugar, daqui a pouco eu estudo. Aquela famosa frase, daqui a pouco eu estudo. Por quê? Porque você não tem uma rotina de estudos, você não conseguiu colocar ainda no papel que horas e que dia que você vai estudar, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver aqui durante a jornada ainda. E depois, em terceiro lugar, não faz a revisão. O mais importante, não mais, mas é muito importante fazer revisão, e hoje a gente vai falar disso também. E olha só, vamos lá para o nosso cronogramazinho de hoje, né? O que a gente vai aprender hoje? Nada, eu tô aqui para quê, então? Olha só, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês. O vídeo nem começa, meu like já tá aí. Arigatou, gringo. Deixa o like, isso aí, pessoal, ajuda muito. E compartilhar também, né? Compartilha a mensagem. Vamos lá. O que você vai aprender hoje? Então, aqui, organização, olha só. Então, hoje você sabe aqui porque você está aqui e você sabe que você vai aprender isso. Isso já ajuda muito quando a gente está aprendendo. É o quê? É você saber o que vem depois. Então, o que vem depois aqui nesta nossa aula de hoje, de agora? Ordem de estudo. Nanda, eu vou começar a estudar agora. Será que eu começo pelo hiragana, pelo katakana? Ou então eu posso ficar só no romaji para sempre? Porque, eu não tenho muito interesse em escrever e tal. Então, a gente vai ver tudo isso nessa ordem de estudo. E depois, como estudar, né? Se a gente tem uma ordem, depois, como estudar cada ordem desses, né, itens. O diagnóstico do tempo. Uma das 3 maiores desculpas é: eu não tenho tempo para estudar japonês. Todo mundo tem tempo, gente. Vou mostrar para você que na prática você vai ficar assim, de queixo caído em relação ao tempo. As 3 maiores desculpas: eu não tenho tempo, que a gente vai matar ela hoje. Eu não tenho dinheiro. Vocês estão aqui, vocês estão pagando para estar aqui? Não, gente, de graça. Fora isso, tem muito material de graça. Então, e o terceiro é: eu não sei como, né? Agora você vai saber como. Então, assim, não tem mais desculpa. A partir de hoje, não tem desculpa, ok? Já, então, o próximo item aqui: como aprender de forma efetiva, tá? A gente vai falar sobre isso também. E como revisar os conteúdos, sem que fique chato, né? Porque às vezes, revisar, muitas vezes as pessoas começam do zero. Eu preciso revisar, eu tô na lição 10, eu preciso fazer uma revisão. A Nanda falou que eu tenho que fazer uma revisão. Aí a pessoa larga a lição 10, vai lá para 1 e faz tudo de novo. Não é isso, revisão não é isso, tá? Então a gente vai aprender como revisar aqui os conteúdos de forma bem legal, tá bom? E olha só, antes de começar no assunto, dá uma olhadinha neste vídeo. Eu fiz vários cursos, principalmente de Kumon. Estudei junto também de escolas de voluntários, daquelas que tem nas prefeituras do Japão, né? Não vou dizer que não aprendi nada, aprendi uma coisa aqui, uma coisa ali, né? E o que mais me fortaleceu mesmo, que eu senti, assim, de diferente entre tantos outros cursos que eu já fiz, que eu já testei, né? É que o curso da Nanda, ele tem um curso voltado mais para o seu dia a dia mesmo. Você começa a aprender com palavras que você vai usar para você já pôr em prática. Assim, o que mais me admira na Sensei é essa vontade de não deixar o aluno desistir. Então, ela sempre faz as coisas para chamar de volta, para incentivar. E eu acho isso muito legal, isso faz toda a diferença. E esse ano já tem um bom tempo que eu tô numa rotina super legal de estudos. Eu estudo praticamente todos os dias. Assim, é muito difícil ter um dia que eu não estudo. Então, nem seja um pouquinho ali, eu estou estudando. E isso quem, né, assim, ajudou, assim, a criar essa rotina, sem dúvida, foi a Sensei, pelas coisas que ela faz, pelas coisas que ela proporciona, assim. Pelo incentivo que ela faz, pela motivação que ela dá pra gente, né? Eu admiro muito a Sensei, assim, sou muito grata a ela por todas as coisas que ela proporciona, assim, não só pra mim, mas pra todos os alunos dela, e por ela nunca, assim, jamais desistir de cada aluno que tem vontade, que tem interesse em aprender. Então, aqui o comprometimento é 100%, tá? Vocês podem contar que o meu comprometimento com vocês durante essa jornada, vou fazer de tudo para que realmente vocês saiam daqui ali prontos para poder decidir o seu caminho, tá? Então, só peço que vocês aí tenham a mesma dedicação, esteja aqui comigo, seja presente, não só, né, fisicamente, mas atenção aqui comigo, ok? Então, vamos começar com essa primeira parte aqui.
ordem de estudo, né? Como que eu estudo primeiro? O que estudar primeiro? Se você está começando do zero, é muito legal quando a pessoa está começando exatamente do zero, que ela é uma página em branco. Mas assim, quando às vezes a gente já começa meio atropelado ali, eu aprendi o katakana primeiro e agora você tá falando que é o hiragana primeiro, então assim, enfim, é um pouquinho mais complicado. Às vezes a gente tem alguns vícios também, enfim, tudo tem jeito, tá? Não importa se você já começou de uma outra ordem, a gente pode sempre melhorar a forma que a gente tá fazendo. Então vamos lá, olha, hiragana, primeira coisa, o hiragana. Né? Eu acredito que muitas pessoas que já estejam aqui já têm essa familiaridade, né, em relação ao hiragana, katakana, pelo menos o que vem a ser, né? Então, o hiragana são aqueles caracteres, né, do japonês que a gente usa muito, né, claro, né, a escrita. O katakana, ele é aquele, né, que a gente usa mais para as palavras que vêm de fora, né? As palavras de origem do inglês, de outras nacionalidades também, de outras línguas, nomes, né, de pessoas. Meu nome, Fernanda, seria escrito em katakana, ou quando a gente também quer chamar atenção, né, e aí então a gente usa estes caracteres. E tem os kanjis, tá bom? Então vamos lá. Então por que começar pelo hiragana? Bom, se você tá começando agora, definitivamente pegue o hiragana, porque ele é o que mais vai repetir ali em qualquer material que você pegue. Material que eu digo assim, gente, você pegar um rótulo de um produto, você pegar uma propaganda, você pegar ali algum livro, né? Você vai ver hiragana em tudo quanto é lugar, né? O katakana, como eu falei, ele não é tão frequente quanto o hiragana, mas ele não é importante? Não, ele é importante, mas para seguir uma ordem, comece primeiro pelo hiragana, depois o katakana, e aí, por último, né, mas vocês vão ver que hiragana e katakana ali rapidinho, você já tem que dar conta dele. E por último ali, o kanji, que tem todo um processo diferenciado para a gente aprender. Então, hiragana, katakana e kanji. Vamos ver, então, como que eu vou estudar o hiragana? Já que você está falando, né, hiragana primeiro, como fazer? Então, ó, primeira coisa, o que é importante saber? É o quê? A gente precisa estar familiarizado com as letras. Familiarizado com as letras, ok? O que significa? É você ter ali uma noção de que aquela letra é tal letra, né? Você está familiarizado com ele. Você precisa estar junto com palavras, você lendo palavras em hiragana, e as ilustrações, nesse caso, podem ajudar. Agora eu vou mostrar um pouquinho na prática o que são essas três coisas. Ficar familiarizado com as letras, ler palavras e as ilustrações podem ajudar. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu vou disponibilizar essa tabelinha aqui de presente para vocês. São 4 aqui. Eu vou mostrar grandinho aqui para vocês conseguirem enxergar. Olha só. O que eu tô dizendo? De estar familiarizado com as letras. É você dar uma olhada na tabela, né? Você vê que ler as palavrinhas que tem aqui, ter uma ilustração ajuda muito, né? Não tem quando a gente aprende ou quando a gente ensina uma criança que o A é de abelha, o B é de bola, né? O C é de casa. Então, por quê? A gente já sabe o que é uma casa, né? A criança já sabe o que é uma casa, né? E ela vai ler né? Vai ver aquele símbolo, né? Aquela letra, e ela vai já juntar, né? Uma coisa com a outra. O C é de casa, o B é de bola, né? O A é de abelha, mesma coisa. Então, aqui a gente tem, olha, o pato aqui, né? Em japonês fica ahira. Então, você não está aprendendo só o A. Você está se familiarizando com outras letras. E aquilo dali tem uma imagem que faz sentido também no português. Eu sei que isso aqui, eu olhar, isso aqui é um pato. Ah, em português, pato. Em japonês vai ficar ahira. 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 Então, você está familiarizado com as letras, com imagens. Ajuda muito, e palavras. Porque o que acontece se você pega uma tabela que não tem isso, né? Tem só as letras soltas? Você não consegue trazer uma mensagem para sua cabeça de que, olha, o sa é de sakana, sa de peixe. Então, de repente, você até consegue, né, memorizar, assim, aquela memória, né, de imagem, que um peixe com sa ali no meio do peixe, de alguma forma. Então, assim, existem muitas técnicas de memorização, mas com certeza você tendo, né, uma ilustração que faz sentido também, né, na sua língua, né, na materna, no português, isso aqui eu sei que é um peixe, então sakana, o ka é de kagi,
Então, uma coisa vai linkando a outra. Você não vai aprender uma letra solta. Tem contexto aqui. Você sabe que isso aqui é um peixe. Tem outras palavras que você vai treinando junto, né? Então, fica muito, muito, muito mais fácil de você ficar familiarizado com as letras, né? Tá dando uns... Eu vejo que fica desfocado. A câmera tá aqui dando melhor para ela focar. Mas isso aqui, gente, vai estar na mão de vocês, tá bom? E não, a gente tem que comprar material? Não. Isso aqui vai ser dado, tá, Isaura? Nos grupos, vai estar lá nos grupos. Vou deixar para vocês, tá? Então, essa tabelinha aqui, para quem não conhece ainda as letras, né? Vocês vão ter essa tabelinha aqui no final da aula, tá bom? Não se desesperem que tá desfocado, que vai ser... recebam aí. Catch. Ok? Então, olha só, vou voltar aqui para os slides para a gente continuar. Então, primeiro, você precisa estar familiarizado com as letras. Ler palavras, ilustrações ajudam muito, né? Como não fazer? Ó, aqui, né? Nessa parte aqui. Estudar letras soltas. Você pega uma tabelinha que às vezes é só a, i, o, e, o, k, que, ko. Do nada, você tem que lembrar que aquilo dali é um K, que aquilo dali é um ki, né? Fica muito mais difícil você fazer com essas letras soltas, sem nenhuma imagem, sem nenhuma palavra, né? E você se preocupar se a letra está balanceada, porque aí você já quer escrever. Você quer escrever, né? E você quer praticar, e você quer saber ler, tudo isso ao mesmo tempo. Então, é muito difícil. Então, quando a gente foca, né, em uma parte só de olhar e entender aquilo dali, de você estar familiarizado, a gente consegue otimizar esse processo, a gente consegue muito mais rápido a gente memorizar, né, estar familiarizado com as letras. Porque se você começa a se preocupar muito com a escrita nesse início, você vai pegar naquela, nossa, né, tá desbalanceado, tá feio, né, não ficou legal, não ficou igual do livro. Porque eu já fiz isso, eu já me peguei fazendo isso várias e várias vezes. E realmente é muito complicado para quem tá escrevendo pela primeira vez, porque o movimento da mão é diferente, tá? O movimento da mão é diferente. Então, preocupem-se mesmo, né, em relação a se familiarizar com as letras. Ó, aí tem um ponto ali, que é aquele ponto que prestar atenção somente, né? Então, escrever fora da ordem. Opa, né? Se você for escrever, existe uma ordem, o kakijun, né? A ordem certinha para você escrever, né? Então, ó, escreve primeiro esse traço, depois esse traço, depois esse traço, depois esse traço. Então, existe essa ordem. Se você for escrever algumas vezes essa letra, ou se realmente você precisa né, da escrita também para o seu trabalho, eu preciso escrever algumas coisas em hiragana, então, realmente eu quero aprender a escrever, então já aprenda na ordem certa. Por quê? Quando a gente aprende, quando a gente faz aleatoriamente, primeiro você faz esse traço, depois faz esse, aí no dia seguinte você começa de baixo para cima, então fica bem, né, complicado de você ter uma consistência, de você não esquecer algum pedaço. Porque quando a gente faz tudo fora da ordem aleatoriamente, a tendência de você esquecer um traço é muito grande. Então, se você faz sempre do mesmo jeitinho, que é o jeito, né, que é o kakijun, a ordem correta, você já vai saber, já vai ser automático você fazer todos os traços depois que você tá ali praticando bastante. Você faz cada hora de um jeito, você pode esquecer algum pedaço, e acontece muito, ó, tá faltando tracinho aqui, tá faltando um negocinho aqui, né? Então, se for escrever, né, coloque, né, o foco também, então, nessa ordem, né, de escrita. Outra coisa é estabelecer um limite de tempo. Em quanto tempo você vai se dedicar no hiragana? Quanto tempo? Porque se não tem um limite de tempo, a gente vai fazendo, a gente nunca acha que a gente está pronto para seguir o próximo passo. Né? Eu fiquei no hiragana pelo menos uns 2 meses que eu me lembre. Então, né, estabeleça um limite de tempo. Aqui, né, no Nihongano, para os meus alunos, eu também falo, gente, 1 semana é suficiente. 1 semana é suficiente. Aí as pessoas falam assim, não, 1 semana, você mesmo tá falando que você demorou 2 meses. É claro que eu comecei tudo errado. Porque justamente, se você se familiariza com a letra, se você foca na familiarização com imagens, lendo palavras, esse processo é muito mais rápido. Então, você pega assim, ó, vou fazer, né, no caso ali, 1 semana o hiragana. Vou estudar 1 semana o hiragana. E depois você tem que partir para outra.
Porque não é que você vai estudar o hiragana e depois você nunca mais vai estudar o hiragana. Não, seus estudos vão ser sempre ali relembrando esse hiragana. Então, não espere estar pronto, 100% pronto. Memorizei exatamente toda a tabela, eu consigo escrever a tabela de cor e salteado para você passar para o próximo passo. Não precisa. Você precisa estar familiarizado, porque depois, quando você entrar no japonês mesmo, na gramática, você vai começar a aprender, vai começar a falar algumas coisas, você vai estar automaticamente reforçando todo esse conhecimento de hiragana. Ok? E aí, cuidado, né? Cuidado aqui com isto. Sei ler, mas não sei o que eu estou lendo. Isso é uma coisa que acontece com muita gente. Porque quando você memoriza, né, ali toda a tabelinha, né, tá todo familiarizado aqui, ai, que legal, que conquista gigante, consigo ler tudo, todos os hiraganas. E é realmente uma conquista muito legal. Mas aí você pega, né, você sai na rua, você pega um mangá, você lê alguma coisa ali e você se depara com aquele sentimento. Nossa, ler, eu consigo ler, mas eu não sei o que significa, eu não sei o que eu estou lendo, né? Então, isso é uma coisa muito comum que acontece. E calma, né, que você está começando, né, ali, né, no hiragana, está dando seus primeiros passos. É como se você tivesse aprendido o alfabeto, né? Vamos supor se a gente fosse estudar inglês e a gente tivesse que começar a estudar pelo alfabeto. Então, assim, é porque muitas línguas a gente já começa com a língua, né, em si. Mas o japonês, nesse caso, a gente precisa primeiro se familiarizar com o alfabeto, depois a gente começa a dar o primeiro passo na língua japonesa. Então, não se sinta frustrado por você saber ler o que ali, algum material, mas você não saber o que está significando, né? Aquilo dali é normal. Continue seguindo em frente. E o muito legal, né, de você estudar com esse método aqui, que você já, pelo menos, né, você já tem palavras aqui, você já vai em busca de palavras para você reforçar o seu hiragana, você já vai ter um pouco de vocabulário, né? Então, não fique aí frustrada, ok? Então, já, tsugi ikimashou. Vamos lá para o próximo. O próximo passo seria o katakana, certo? Então, vamos lá. O katakana primeiro, mesma coisa. A gente vai se familiarizar com as letras, ler palavras e as ilustrações podem ajudar. Tanto hiragana quanto katakana, a gente tem muito material, tem aplicativo gratuito, tem muito material na internet para vocês buscarem gratuito, né? Que eu já falei, né? Gratuito, aplicativos e Google. Né? Na minha época, né, que eu aprendi, eu não tinha tanto, mas hoje em dia tem muito material. Inclusive, se você pegar as aulas do Nihongando mesmo, que tem lá a ajudinha do Romaji, dá para você praticar, né? Tudo isso que eu tô falando do hiragana e do katakana, vai ter também aqui a tabelinha do katakana para vocês. Olha só que bonitinha. Tá aqui, ó, toda bonitinha com desenho. Essa aqui é do katakana. Então, essa tabelinha aqui vocês vão ter no final da aula de hoje, tá bom? Vou passar para vocês lá nos grupos. Então, mesma coisa. Familiarize-se com a letra, leia as palavrinhas aqui, já adquire um vocabulário e as ilustrações vão ajudar muito, muito, muito. Ok? É a mesma coisa, você lê, mas não sei o que significa, né? Com certeza. Aqui você vai ter bastante vocabulário legal, tá? E aí, como é que é legal também de estudar o katakana? É escrevendo o nome das pessoas da sua família, por exemplo. Né? Quando eu comecei a estudar o katakana, eu fiz exatamente isso. Gente, preciso treinar o katakana. Então, eu começava a escrever meu nome inteiro, né? O nome da minha mãe, o nome do meu pai, o nome da minha tia, do tio, todo mundo ali em katakana. Começava, como é que fica tal nome em katakana? Eu tentava escrever lá, né? Menu também, você pega algum restaurante, fast food principalmente, né? Tem muitas palavras vindas do inglês, né? Hambúrguer, né? Hambúrguer, juice, né? Suco. Então, assim, muitas palavrinhas, né? De menu, ice cream, de sorvete, né? Potato fry, um monte de coisa. Tem palavras em katakana, então é legal. Catálogos também, né? Eu já peguei um catálogo que eu falei, meu Deus, isso aqui é um ótimo exercício de leitura para katakana, porque tem muitas palavras vindas de fora. Então, são algumas formas que você pode buscar, né, alguns materiais, algumas formas para você fixar melhor o katakana. Mas, mesma coisa do hiragana. Não espere vocês ter ali o 100% do katakana memorizado para você ir para o próximo passo. Não, a gente está falando em familiarizar-se com as letras. Isso significa que de uma palavra ali, você pode não saber algumas e não tem problema, porque o próximo passo
você ainda vai estar ali reforçando os seus estudos de japonês. Ok? Ai. Ainda não está, Yumi, mas vai estar no final da aula, tá bom? Já, tsugi, ikimashou. Vamos lá para o próximo, kanji. Né? A gente falou hiragana, katakana, kanji. Né? Como que a gente estuda kanji? Essa aqui é uma dúvida de muitas pessoas. E muitas pessoas, às vezes, querem evitar estudar o kanji. Até mesmo hiragana e katakana. Ainda não dá para sobreviver só com uromaji? Não, gente, não dá. Se você quer realmente ter resultados em japonês, de falar, você vai precisar saber hiragana, katakana e kanji. Por quê? Senão você vai ficar muito limitado nos seus materiais que você vai buscar. Você não vai conseguir entrar no site de notícias, você não vai conseguir entender, ler materiais, placas, propagandas. Então, você vai ficar ainda muito restrito. Se você não decide encarar de frente ali, vai prejudicar muito seus estudos. Então, assim, o Uromaji, ele é uma ajuda. O Uromaji é aquelas escritas romanizadas ali, né? Então, ele é uma ajuda. Aqui mesmo na tabelinha do hiragana, tem a letra aqui, para quem está começando saber que isso aqui é um ura, isso aqui é um ia, isso aqui é um ma. Então, para quem está começando, tudo bem. Mas, assim, é só para quem está começando. Depois, a gente larga o Uromaji lá no passado, e aí a gente trabalha só com os alfabetos em japonês. Senão, vai ficar realmente muito prejudicado os seus estudos. E aí, então, vamos lá. Kanji, como é que a gente vai aprender? Mesma coisa, ó. Primeiro a gente precisa estar familiarizado com os kanjis. Né? Isso significa que você não precisa escrever, lembrar dos kanjis para você escrever eles assim, sem nenhuma colinha ou tirar das cabeças e já passar ali para o papel escrevendo. Né? Esse não é o foco, tá? Foco é na leitura e na identificação das letras. O que isso significa? Você tá ali com o material, você consegue ler? Você consegue, pelo menos, identificar o que significa? Porque pelo caractere, às vezes a gente já sabe qual é a essência dele, o que ele traz ali de sentido. Às vezes a gente não sabe a leitura, mas a gente consegue identificar, mais ou menos. E isso, tendo um contexto, fica muito legal. Né, para a gente poder avançar nos estudos. Repetição é a chave. Repetir. A gente vai falar bastante sobre isso, de repetição, de como você fazer isso de uma forma legal. Mas, infelizmente, a verdade é que quanto mais você pratica, mais você conhece. Aqueles kanjis que a gente não usa no dia a dia, a tendência é a gente esquecer. Aqueles kanjis que ficam ali sempre, nossa, onde que eu vou ter esse kanji? A gente vai aprender eles com mais facilidade, não é mesmo? Então, repetição é a chave, né? As palavras que aparecem mais, a gente tem a tendência a memorizar melhor. E aprende-se no processo. O que significa? Meu Deus, isso aqui, na minha cabeça, não fazia sentido. Para mim, se tem uma tabela do hiragana, se tem uma tabela do katakana, tem que ter uma tabela de kanji. Eu fui em busca de uma tabela de kanji. Eu fui em busca da tabela de kanji da primeira série do ensino fundamental. Hoje, lá nos stories no Instagram, eu falei exatamente sobre isso. Porque eu peguei as minhas anotações, que eu falei que eu ia mostrar para vocês, né? A minha lista de palavras, mostrei lá no Instagram. Vocês saírem daqui lá depois que terminar a aula, vocês vão ver o meu caderninho lá com a minha lista de palavras. Eu acabei encontrando um outro erro meu, que era estudar com o material das crianças do ensino fundamental. A gente acha assim, não, a criança, ela começa a aprender kanji em que série? No primeiro ano? Então, vou pegar os livros da criança do primeiro ano para aprender os kanjis, começar como se fosse uma criança. E nisso, eu não me liguei que aquela criança é uma criança fluente no idioma. É uma criança japonesa que está lá na primeira série do ensino fundamental, ela é fluente. Ela vai aprender de uma forma, e eu que já tinha 20 e tantos anos, né, naquela época, eu aprenderia de uma outra forma. Eu não tenho tanto tempo, assim, igual uma criança tem ali de 6 anos do ensino fundamental, depois, para poder realmente conseguir ler as coisas do dia a dia. Não dá. Então, o kanji, esquece tabelinha de kanji, né? Os kanjis que a gente vai aprender são os kanjis que a gente vai vendo no processo de aprendizado da língua japonesa. Ok? Vamos lá. O que não é legal? Estudar lista de kanji, então esquece, se você já tem isso. Já fiz isso, não deu certo também, né, Dani? Não dá certo, gente. Estudar com lista de kanji não dá certo. Porque a gente cai naquele mesmo erro de estudar palavras soltas, de estudar letras soltas.
não vai fazer sentido você só pegar um kanji ali. Eu já tentei isso diversas vezes, já comprei livro para poder estudar dessa forma e eu vi que realmente só gastei dinheiro, só fiquei frustrada, só achei que não, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não vou conseguir e não foi legal, tá? Eu tô passando aqui as minhas experiências de coração mesmo, tudo que não deu certo e falar o que dá certo também, né? Então, estudar listas de kanji não é legal, né? A gente se preocupar também em memorizar a escrita e todas as leituras de um único kanji. Pelo amor de Deus, gente, imagina. Um kanji, às vezes ele tem maioria das vezes ele tem várias leituras. Várias leituras. Você pega um dicionário ali, coloca um kanji, ele vai te dar, tem a leitura tal, leitura tal, leitura tal, leitura tal, leitura... Aí você fica assim, tá, é do Nidunite aqui para escolher qual leitura que vai ser aqui? Porque é loucura de você querer estudar memorizando que, este kanji tem a leitura tal, 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 tal. Não tem como, gente. Você vai passar anos e anos e anos tentando aprender e sempre esquecendo, aprendendo, porque não vai ser legal, né? A gente vai falar sobre como estudar, né, o kanji direitinho. Mas olha só, um outro detalhe é que hoje em dia, a gente digita muito mais que a gente escreve à mão. Isso em português, em japonês também. Eu, morando no Japão, Nanda, quando que você precisa escrever em kanji? Eu preciso escrever em kanji quando eu vou, de repente, em algum lugar, que eu preciso escrever meu nome, meu endereço, o nome das crianças. É basicamente isso que eu preciso escrever em kanji no dia a dia, tá? Fora isso, gente, mandar uma mensagem para uma amiga, é celular, eu digito, né? Eu digito, aí sabe o que eu preciso saber? Eu preciso saber só se o kanji que eu digitei aqui, né, o hiragana que eu digitei aqui, ele vai me dar várias opções de kanji. Eu preciso saber que o kanji que eu quero é este aqui, ou é este aqui, é este aqui. Então, isso entra no quê? No foco, na leitura e a identificação, que é o importante. Então, se você estuda, e depois num dia você fala, eu vou escrever os kanjis que eu estudei há um mês atrás, e você, como é que era mesmo? Nossa, deu branco, eu não consigo. E aí você fica com você cai naquele buraco da frustração. Poxa, eu aprendi, mas eu não consigo lembrar, eu tenho problema de memória, as coisas não entram na minha cabeça. Mas por quê? Não é o foco. A sua cabeça vai estar ali só focando no que realmente precisa focar, tá? Então, assim, precisou escrever em kanji, danou-se. Agora eu tô aqui, agora eu preciso escrever kanji. Precisa ser à mão. Tá, você não... Hoje em dia, se você precisar, né, escrever um kanji, você olha ali, né, joga no dicionário ali em hiragana, olha o kanji, qual que eu traço? É assim, assim, assim. Tá bom. Aí você escreve, você copia, né? Então, assim... Você vê, quantas vezes no seu dia a dia você realmente precisa escrever? Sei lá, raramente eu preciso escrever. Então não é aqui que você tem que colocar energia, força, né? E sim, você realmente ler, identificar. Que isso você vai precisar o tempo todo. Chegou uma carta na sua casa, você vai precisar identificar. Chegou o recado da escola, você vai precisar identificar, vai precisar ler. Assim, preciso mandar uma mensagem para a professora. Até as mensagens agora, pelo menos aqui em casa, para as professoras é tudo por e-mail e aplicativo. Então, só digita ali, né? Ou então, se realmente você precisa escrever, olha só, você está na sua casa, você pode buscar ali no dicionário como é que escreve e escrever. Ou então, gente, escreve tudo em hiragana. Você escrever em kanji e você escrever a mesma coisa em hiragana, para quem tá lendo, não faz nem diferença. A pessoa não vai ficar assim, nossa, ela escreveu em hiragana e tal. Nada. A pessoa tá ali, qual que é a informação? É essa informação? Beleza, você passou a informação em hiragana do mesmo jeito. Então, eu já vi muitos japoneses, isso era uma coisa que eu ficava assim, não, eu tenho que escrever em kanji. Não, eu tenho que escrever... O meu orgulho aqui, né? Eu tenho que escrever em kanji. Mas depois que você vê que até os japoneses, eles escrevem muitas coisas em hiragana, né? Assim, e não tem nada a ver. Tipo assim, passou a informação do mesmo jeito. Então, foque no que realmente é necessário focar. Você vai ter muito mais resultado, mais rápido. Exatamente, ó. Lembrando que os japoneses também se esquecem dos kanjis, por mais que estejam habituados com a leitura. É verdade, já vi muito programa de televisão ali, igual que também tem no Brasil. Você sabe cantar o hino nacional? Porque, assim, uma coisa que, teoricamente, todo mundo, né, saberia, mas as pessoas se pegam assim, mas como é que era mesmo? Será que era isso? Era isso? Porque você não canta o hino nacional todos os dias, certo? Assim, você precisa cantar às vezes de vez em quando. Então, esse de vez em quando é o que a gente esquece. Então, às vezes, alguns kanjis que a gente não usa no dia a dia, os próprios japoneses, como é que era mesmo? Era assim, assim, assim? Então, é normal. Não foque no que não precisa ser focado, ok? E aí, então, como é que a gente vai aprender o kanji que eu falei que a gente vai aprender no processo?
Tá, você estudou hiragana, você estudou katakana, você se familiarizou ali um pouquinho, né? Na verdade, você não se familiariza com kanji para depois começar. Você começa a estudar japonês e os kanjis que forem aparecendo, você vai estudando aquele kanji, tá? Então, por exemplo, você tem lá uma frase e essa frase aqui tem um kanji, tem 2, 3 kanjis, tem um verbo ali, você vai pegar, esse verbo aqui significa tal coisa, ele tá aqui nessa frase porque o sentido dessa frase é assim, então você estuda aquele kanji com aquela leitura, porque aí você vai ter um contexto, você, né, provavelmente vai ter algum áudio, você vai, né, conseguir repetir aquela frase tem um contexto. Então, assim que a gente vai estudando os kanjis, é no processo. Esquece estudar lista de kanji. Então, hiragana, katakana, entra para gramática, entra para um material que esteja em kanji. E esses kanjis que forem aparecendo, a gente vai estudando eles. Ok? Isso mesmo, escreva em hiragana. E sei identificar os kanjis. Aprendi com você. Que legal. Isso aí, gente. Vamos lá pro próximo, que a gente entra naquele diagnóstico do tempo. Nanda, tá, eu tenho muita vontade de aprender japonês, mas eu trabalho 12 horas por dia, faço zangyo, tenho casa para cuidar, tenho marido para cuidar, tenho esposa, tenho filho, tenho papagaio, tenho cachorro. Eu sei que é tenso, a gente às vezes fica assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas a gente tem que ter um propósito, tá? Se realmente o japonês te faz falta, você não aguenta mais não saber falar japonês, você já tá cheio de passar perrengue, você realmente quer muito aprender, né? De repente é alguma para você conversar com alguém da sua família, você deve ter os seus motivos aí para você querer aprender japonês. Então, é importante para você? A falta de tempo, ela é real? Sim, né? De uma certa forma, sim. Você tem aí inúmeras coisas. Mas, se você não começa agora a começar a planejar o seu dia, ninguém vai fazer isso por você. Você vai passar os seus dias aí, depois de um tempo, você vai olhar para trás e falar assim, poxa, deveria ter começado antes. Nesse período que eu tava aí também, no down, né, no fundo do poço da minha vida, eu comecei a olhar os meus amigos que se graduaram comigo da faculdade, já se graduando na pós-graduação, e eu falei, nossa, eu mal, né, terminei a faculdade, já vim pro Japão, e eu parei no tempo, eu não estudava mais nada, basicamente, né, e eu vendo eles, né, se graduando, conseguindo o emprego que eles queriam, e eu, meu Deus, eu me senti parada no tempo. Me senti completamente parada no tempo. E aí, se a gente não toma aquela responsabilidade que você é a única pessoa que tem o domínio sobre o seu tempo. E tempo é igual para todo mundo. Não importa o seu saldo na conta bancária. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Então, tudo depende de como você usa esse tempo. Se você usa ele de forma que você nem sabe para onde que ele está indo, ou se você sabe exatamente aonde esse tempo está indo. É a mesma coisa com dinheiro, né? Se você não sabe para onde está indo o seu salário, como é que você vai atingir seus objetivos de comprar alguma coisa, de juntar, né? Então, assim, se você controla ali cada cafezinho, cada kyuke, cada onigiri, cada coisa que você gasta, provavelmente você está fazendo opções, né, escolhas muito melhores. Então, essa parte do tempo aqui, você é a única pessoa responsável, porque vocês estão aqui comigo, vocês estão gastando o tempo de vocês. Se fizer sentido tudo que eu tô falando para vocês até agora, que legal. Mas se não fizer sentido, você está gastando seu tempo aqui, tá? Então, essa questão do tempo é muito importante. Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui, tá? Vocês são muito importantes para mim também. Né? Tô aqui para vocês, tô doando o meu tempo aqui, porque eu sei que é valioso para vocês. E essa troca que a gente tem, para mim também, é muito legal, tá? Então, olha só. Aqui, né, quem tá já com a tabelinha de exercícios, né, o caderninho, tá igualzinho aqui, gente, até a mesma cor. Tá aqui para você fazer este exercício, tá? Nanda, eu não tenho impressora, não imprimi, não quero imprimir. Faz no papel. Gente, não é difícil. Você coloca lá. Eu comecei do 4 horas da manhã, aquele 4 lá em cima. Você pode começar em qualquer horário, desde que você tenha as 24 horas do dia ali naquela coluna. E ali a gente tá indo de 10 em 10. Então, 4h10, 4h20, 4h30, 4h40, 4h50. E aí, a próxima hora, tá? Isso é muito, muito, muito importante vocês fazerem isso, hein? Isso aqui é uma ferramenta
muito poderosa, porque em tudo, porque você vê aonde você tá gastando seu tempo à toa. Aí, o que você vai fazer? Você vai marcar, né? Que horas você acorda? Que horas você vai dormir? Ah, eu vou dormir 10 da noite. Então, você começa a marcar ali, 10 da noite, tô dormindo. Isso é até bom pra você ver se você tá dormindo bem, se tá precisando... Opa, tô dormindo demais. Ou então, meu Deus do céu, tô dormindo muito pouco. Então, por isso que eu estou cansado. Então, esse faz parte também do diagnóstico. Eu chamo de diagnóstico do tempo, né? Pra onde que tá indo esse tempo que você não tem? Então, você coloca aqui, dormir, que horas que você acorda? Que horas você toma café da manhã? Então, aqui a ideia é que você preencha essa tabelinha inteira. Porque toda hora você está fazendo alguma coisa. Mesmo os momentos que você não está fazendo nada. Você está fazendo nada. Então, preencha essa tabelinha e aí você vai ver aonde você está gastando tempo em vão. Aí você coloca ali, aquela tempo de tela do celular, dá até medo, às vezes, de olhar, meu Deus, 6 horas nas redes sociais, gente, 6 horas é a jornada de trabalho de muitas pessoas, de muito arubaito, né, de muitas pessoas que fazem bico. Então, às vezes, você fica assim, meu Deus, estou gastando tudo isso. Então, é muito importante, porque nesta tabelinha aqui, se você for lá direitinho, né? E não precisa ser uma vez, você pode fazer ali dos 3 dias, 4 dias. Isso é um diagnóstico, tá? Então, você pode fazer do dia anterior. O que você fez no dia anterior? Você pode ir fazendo durante o dia. E você não precisa fazer todos os dias, né? Porque para você fazer isso, você vai gastar tempo para você fazer. Mas é para você ter uma ideia da onde que tá indo. Até mesmo, muitas pessoas falam, Nanda, mas eu tento aprender japonês, mas eu chego do trabalho muito cansado, não tem como. Nossa, eu só quero cama, banho, comer alguma coisa e pronto. Tá, entendo, super entendo. Então, você já sabe que ali você não vai render, você não vai estudar quando você estiver cansado. Lembra da aula de ontem? Se você tá cansado, se você tá assim, ai meu Deus, eu tenho que estudar, aquele chicote, né? Estudo chicote, não é legal. Você não vai ter vontade de continuar, né? E continuar essa consistência que vai fazer você chegar mais longe. Então, já repara que, opa, esse horário aqui deu ruim. Esse horário aqui as crianças estão agitadas, as crianças querem atenção, então aqui não dá. Então, eu vou acordar um pouquinho mais cedo, vou dormir um pouquinho mais cedo, vou acordar um pouquinho mais cedo. Com isso, você consegue fazer muita coisa. Não só estudar japonês, mas aquele livro que você tá para ler e nunca lê, né? Aquele diário, aquele devocional que você está aí já prometendo e você nunca faz. Então, isso daqui realmente faz muita diferença na vida de uma pessoa, se você realmente pega para fazer, tá? Você tá só assistindo aqui, não vai funcionar. Só vai funcionar mesmo se você pegar e anotar. Então, é muito importante, porque o terceiro passo é justamente essa organização. Eu não tenho tempo, né? Então, aqui a gente vai saber exatamente que horas que você vai estudar. E olha, o importante de estudo também é você saber que horas você vai terminar de estudar, tá? Então, assim, ó, vou estudar 30 minutos. Então, que horas que eu vou começar? Vou começar 7 horas da manhã e vou até 7h30. Então, você sabe que são 30 minutos. Então, se assim, o telefone toca e você olha assim, dá para atender depois? Dá para você esperar esses 30 minutos? Dá para você desligar as notificações durante esses 30 minutos? Porque quando você tem horário para começar e horário para terminar, fica muito mais claro que, tá, tudo bem, né? Então, tem esse período aqui e depois disso eu já vou para minha próxima atividade. Você não fica assim, eu tinha que fazer tal coisa. Ai, meu Deus, acabei de lembrar que eu tenho que fazer tal coisa. Você não precisa sair correndo para fazer. Você sabe que daqui a 30 minutos você vai acabar e pronto, você vai para a próxima, né? Isso aí. Que legal, Ingrid, eu vou falar a frase dela. Estudo não é obrigação, é oportunidade. Olha só, já escreve isso aí no caderninho de vocês. Ingrid, obrigada pela contribuição aqui, né? Essa mudança de mentalidade é o virar a chave que a gente falou ontem, né? Com certeza. Então, vamos lá. Não consigo fazer meu dia render, preciso melhorar. Com certeza, William, acho que todo mundo precisa melhorar. Eu faço essa tabela de volta e meia, eu faço ela, porque a gente vai saindo do trilho. Vai saindo, né? Às vezes você começa assim, nossa, não tô conseguindo fazer tal coisa que eu tô prometendo pra mim que eu tô fazendo. Então, pego a tabelinha ali, faço lá, e é muito bom mesmo, porque você começa a ver, opa, talvez se eu der banho nas crianças aqui nesse período, elas já vão estar de banho tomado, elas vão estar mais calminhas, a gente consegue ler um livrinho juntos. Então, é muito legal, porque você enxerga muitas, como é que fala? Padrão, né? Nesse horário aqui eu tô com muita fome, nesse horário aqui eu já preciso estar com a janta pronta. Então é muito legal. Até mesmo quando é época de muito frio ou muito calor, dá até pra você já
deixar o aquecedor não, programado, porque você já sabe os seus horários, você já sabe o que vai acontecer depois. E quando a gente tem essa organização, a gente não fica perdido no meio do caminho, né? A gente dá menos chance da televisão chamar a gente, aquele programa de televisão, né? Porque se você não tem o que fazer depois, qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa você é mão para toda obra ali, né? Então, ter essa organização das prioridades é muito legal, tá? Indico muito mesmo para vocês fazerem isso. Já, o que achou? Vamos pro próximo, então. O próximo que a gente vai falar é desta pirâmide aqui. Vocês já viram essa pirâmide em algum lugar? Eu tenho ela em alguns cursos que eu faço, que eu sou aluna, que os professores passam ela também, que é muito legal. Faz muito sentido. Olha só, o que é essa pirâmide, né? É a pirâmide de William Glasser. É uma pirâmide que diz o seguinte: como que a gente aprende, tá? Eu não vou muito me aprofundar nos estudos da pessoa, né, que fez essa pirâmide, mas isso a gente consegue enxergar melhor, que realmente existe um estudo que diz que você só lê um conteúdo, né? Você tá ali lendo alguma matéria, alguma coisa, você vai pegar 10% daquilo. Você vai pegar só tipo, o que o autor quis dizer com aquele negócio, com aquela passagem ali, com aquele texto. Você vai conseguir pegar uns 10%, você não vai lembrar dos detalhes, você não vai lembrar por que aplicou aquela partícula ali, aquele verbo no final. Você vai lembrar de muito pouquinho depois de um tempo. De você ouvir, né, que a gente tá ali com a nossa atenção nos ouvidos, a gente consegue reter um pouquinho mais. Quando a gente vê um conteúdo, igual vocês estão, né, só de ver, né, um conteúdo, a gente tem 30%. Quando a gente está ali vendo e ouvindo, né, de repente tem ali ilustrações, você está ouvindo a pessoa explicando aquilo dali, é maior. Mas agora, quando a gente já começa para aquelas 3 partes finais, quando a gente conversa sobre, quando a gente discute sobre, quando a gente repete aquilo que a gente ouviu, quando a gente relata aquilo dali, a gente tem essa retenção maior. Então, você vai chegar assim: olha, então, ontem, lá na live, na jornada, a Nana falou sobre que precisa aprender o hiragana, depois o katakana, depois... Quando você, ao relatar isso daí, você já está reafirmando tudo que você aprendeu para você, né? Então, ao passar, você já começa a estudar novamente aquilo dali, né? Quando você coloca em prática, olha só a diferença, gente, de você ler, ouvir e ver, você colocar em prática, é muito maior. Então, assim, às vezes a gente fica lá no iniciozinho da pirâmide, tô lendo, tô ouvindo, tô vendo, tô vendo e ouvindo, né? Então, assim, quando você começa a colocar em prática, eu falei aqui, né? Começa a colocar aqui o poder que um lápis e, de repente, um papel, né, tem ali de você passar aquele tempo, de você não só ver, mas você agir ali, de você colocar em prática, a gente tem muito mais retenção. E aí, o 95%, gente, é ensinar. Vocês já ouviram falar que o professor, ele aprende 2 vezes, porque ele aprendeu e ele tá aprendendo de novo quando ele tá ensinando. Então, assim, ensinar alguém. Isso aí, gente, pode ser que você esteja ensinando, né? Vamos supor, hoje, sei lá, eu peguei essa frase, eu entendi esse texto. Vamos colocar um texto um pouquinho maior. Eu entendi esse texto. E você pega esse texto com uma amiga de estudo e você fala: olha, então, vou ler esse texto aqui para você. Então, isso aqui tá assim por causa disso, disso e disso. Isso aqui tá assim por causa disso, disso e disso. Porque você aprendeu, agora você está ensinando uma outra pessoa sobre aquilo que você aprendeu. Pode ser que nesse momento surjam algumas dúvidas. Ai, como é que era mesmo? Mas é desse como é que era mesmo que você vai lá voltar e você vai ver como é que era mesmo. Aí você olha: ah, tá. Então, aqui tá assim por causa disso, disso, disso. Então, quando a gente ensina alguém sobre alguma coisa, a gente retém muito mais. Então, essa tabelinha aí, para vocês, se vocês quiserem dar aquele print, né? Aquele print aí, bem legal, para vocês não esquecerem. Então, você coloca lá pirâmide de William Glasser, vai achar fácil na internet também, porque é um estudo, né, que tem esses dados aí, e realmente não duvido nada dele, porque, olha só, realmente quando a gente coloca em prática, quando a gente ensina, a gente retém muito mais. Então, né, se você tá só nesses 3 primeiros, entenda que você não está fazendo o melhor que você pode estar fazendo, né? Tem outras formas de você estar tendo resultados melhores, ok? Ó, a Ingrid tá falando: ensinar me lembra a infância, que eu gostava de dar aula para os alunos imaginários. Eu dava aula para os meus bonecos, eu dava aula para o meu cachorro.
eu tinha um quadro branco. Eu pedi de aniversário, eu queria um quadro branco. Então, eu ficava ensinando a matéria da escola, né, pro cachorro. Era na véspera da prova, ou às vezes era no dia da prova, né? Tipo, 5 e pouca da manhã eu já acordava pra poder ensinar ali para os meus colegas imaginários. Mas, né? É legal, né? É legal quando a gente ensina, a gente realmente tem aquelas dúvidas, e quando a gente tem dúvidas, a gente vai atrás, e aí a gente consegue fixar melhor. Já, seguir. Aí. Vamos lá, de aplicativos de repetição. Nanda, você falou de repetição, né? Que a gente tem que repetir. Como é que a gente faz isso? Hoje em dia a gente tem tanto aplicativo legal para ajudar, que eu vou passar esses 3 aqui para vocês, que são os aplicativos que eu já testei, já usei, uso com os meus alunos também. Então, indico para vocês. O Anki, ele provavelmente é o mais famoso de todos. É muito fácil de você achar, tanto o aplicativo quanto o site. O site, ele é gratuito. Para quem tem Android, ele também é gratuito. Mas para quem tem iPhone, ele é pago, né? Então, quem tem iPhone, na época que eu comprei, eu paguei 3.000 ienes no aplicativo do Anki. Eu até fiquei assim, poxa, que injustiça, né? O Android é de graça, o iPhone é pago. Aí eu fui lá, achei no site o produtor falando, gente, é a minha fonte de renda. Eu falei, então tá bom, né? Vou comprar o aplicativo, porque realmente é a pessoa que desenvolveu o aplicativo, né? A fonte de renda dele. Então, quem tem iPhone paga 3.000, ou então usa pelo computador. Tem outras opções, o Quizlet também, até certo ponto, ele é gratuito. Ele tem os planos também pagos. E o Anki App, até o momento, ele é 0 ien para, né, todos os, né, tanto iPhone quanto Android. Então, chama de Anki App. Todos eles têm a mesma função, que é um programa de repetição espaçada. Você coloca os Kado, né? Você faz os seus cartões ali. Existe cartões Dex já pronto, mas eu não indico vocês pegarem o cartão do coleguinha, por quê? Do coleguinha, do estudo do coleguinha. Ele tirou aquilo dali de algum lugar. Você nem sabe a fonte, você nem sabe que contexto que ele tirou, de que livro que ele tirou, não é o que você está estudando. Então, né, é muito tentador, porque quando você entra no Anki, você vai ver assim, decks de tudo quanto é jeito, de verbos, vocabulários sobre isso. Nossa, que legal, achei uma biblioteca. Mas você vai cair naquele erro lá do início. O crime não compensa, gente. O crime não compensa. Você pegar o cartão do coleguinha achando que você vai estudar, que você vai aprender, vai ser menos eficiente do que você colocar os seus próprios cartões ali. Quando você colocar, ainda demora muito. Lembra da pirâmide? Você está colocando em prática. Ao você escrever de novo aquele monte de cartão, buscar, de repente, ilustração, colocar ali, você já vai estar estudando, você vai estar revisando o seu conteúdo. E depois, uma vez que está ali dentro, é só você repetir todos os dias. Já tem ali, ele até te manda notificação. Opa, está na hora de você estudar o seu Anki. E tem ali o aparelhinho, né, o seu deck, para você estudar. Você vai marcar ali, essa palavra aqui é tal coisa, essa frase eu consigo ler. Então, você já marca ali, né? E ele vai te dar, ali daqui a X dias, dependendo do que você marcou, daqui a X dias, ele vai, né, te mandar aquele cartãozinho novamente. E aí você estuda ali todos os dias. Quizlet também, parte do mesmo princípio. O Quizlet, ele também tem a função do robozinho, né, falar, né, a palavra para você, mas às vezes nem é tão eficiente assim, mas também dependendo, né, é legal. E o Anki App, ele é um dos mais simplesinhos, mas ele cumpre muito bem o papel dele, né? Então, eu tô aqui os 3 que eu indico pra vocês, tá bom? Ó, Banana Carey tá falando, é armadilha pegar o do coleguinha, né? Você tem que criar seus próprios cartões sozinhos. Eu tenho um vídeo, acho que eu tenho esse vídeo, acho que eu gravei um vídeo no YouTube, aqui no YouTube, de como eu fazia os meus Ankis com muito mais praticidade. De uma vez só eu importava toda a lista. Mas eu tinha que escrever ele no Excel e depois eu passava e importava para o Anki. Então era legal, né? Ajudava em questão do tempo, né? E eu não pegava do coleguinha. Mas também, Nanda, não gosto de aplicativo. Você falou que não é legal estudar porque fica as notificações e realmente tecnologia para mim é muito difícil. Então, tá, obrigada pelas informações, mas acho que eu não vou fazer, não. Então, tem outra opção para você. É o Anki sem desculpa, porque você pode falar, minha bateria tá sem bateria, meu telefone tá ruim, meu telefone não baixa esse aplicativo, fica lento, sei lá,
a bateria fica superaquecida, enfim. Tem muitas coisas que acontecem realmente quando a gente usa, né, um aparelho celular para poder estudar. Mas o Anki Sem Desculpa, ele é um cartãozinho, né? São esses cartõezinhos aqui. Eu tenho uma caixa deles aqui, realmente é uma caixa de verídico, né? São os cartões que eu estudei, pelo menos no JLPT, no último nível que eu fiz, tá aqui, né? A última prova que eu fiz. Então, tem todos os meus Ankis. Então, são cartõezinhos. Esse aqui é novo. Tá em branco. Mas aqui, olha, você vai escrever... Vou pegar um que eu já tenha feito aqui, ó. Pra vocês verem, né, de como eu fazia. Vou aumentar aqui, gente. Mas não sei se vai dar pra focar direito, mas acho que eu vou conseguir passar a informação pra vocês. Então, olha só. De um lado, você vai escrever, né, o kanji. Eu, no caso aqui, eu escrevia já a frase da onde eu tirei, da onde que eu estava estudando. Então, tem tanto o kanji quanto a frase que faz sentido, né, que tá usando aqui esse kanji. E atrás, eu colocava né, no caso aqui, a leitura do kanji, tá? Então, assim que eu fazia. Mas esse cartão tá assim, desse jeito. Tem cartões que eu só colocava só a frase, ou colocava... Esse aqui tá igual. A frase com alguma coisa. Então, esses cartõezinhos aqui, gente, é um pedaço de papel. Aqui no Japão, vende na loja de Hyakuin, né? No Daiso, tem no Seria, tem em vários lugares de papelaria, né? Tem de vários jeitos. Tem uns grandões, assim, tem a prova d'água para você estudar no ofurô. Já comprei deles também, já comprei em formato de patinho, de bichinho, bem kawaii. Então, tem de vários tipos. Ó, esse aqui é só de kanji, mas dentro do contexto que eu tava estudando, né? Eu não tirava isso aqui do nada. E, né, muito fácil de encontrar. No Brasil já tem essa dificuldade, né? Ai, Nanda, aqui não tem essas coisas, como é que eu faço? Gente, cartolina. Ou um papel um pouquinho mais grosso, né? Não precisa ser muita coisa. Mas um papelzinho que você, de repente, né, tem uma argolinha assim, essa argolinha é aquelas que abre assim. Mas se você não tem também, pode ser um araminho, alguma coisa que vai dar certo do mesmo jeito. Tem que fazer, né? Não ficar arrumando desculpa, mas eu não tenho papel, mas eu não tenho argolinha. Então, dá para fazer de várias formas. E aí, você faz do mesmo jeito, né? Você coloca ali o que você está estudando no cartãozinho e todo dia você fica lendo ali os cartões. Esse aqui, eu já vi muitas vezes esse cartão, não preciso mais dele. Você abre aqui o elozinho e tira ele fora, né? Deixa ele num montinho ali para você estudar daqui a um tempinho, né? Então, assim, esse aqui, gente, não tem desculpa, né? Você não precisa nem ter celular, bateria, nem nada, igual os aplicativos ali. E eu gosto muito mais de papel. Então, eu usei Anki pouquinho, né? Bem depois. Mas na época mesmo que eu pegava para estudar todos os dias, que eu estudava bastante, né? Tava com o propósito de passar na prova, eu estudava com estes cartões aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, eu chamo ele de Anki Sem Desculpa, porque todo mundo é capaz de conseguir colocar isso em prática e vai fazer diferença nos seus estudos de japonês. Ou de qualquer coisa. Eu faço o Anki agora com o Kaito. O Kaito, ele tem 6 anos, acabou de fazer 6 anos. E a gente já tá, ele já tem lá ali o Anki dele para ele estudar o que ele precisa já aprender. Então, vamos lá para o próximo, que a gente já tem ainda algumas coisas. Agora a gente está no 5º passo, que é o passo da revisão. Como revisar os conteúdos. Pessoal, vocês estão acompanhando? A gente está aí já 1 hora de aula. Tudo bem com vocês? Estão aí acordados? Pessoal que está no Japão, pessoal que está no Brasil, tudo bem? Em vez de argola, pode ser uma cordinha, qualquer coisa que sirva ali para poder amarrar. É o sem desculpa. É o que tem em casa. É um arame, um fio. Qualquer coisa ali, né? Daí você não tem no meu estado. Camila, não precisa, né? Pode ser um cartãozinho mesmo que você corte, né? Faz de cartolina. Rapidinho. Tudo bem, filmes e fotos. Então tá bom. Então vamos lá. Como revisar os conteúdos, então? Importante. Revisar não é estudar tudo de novo, tá? Aquilo que eu falei. Você tá ali na lição 5. A Nanda falou que tem que revisar. Então hoje eu vou começar da aula 1 e você faz exatamente como você fez de novo. Então assim, você jogou fora o seu tempo que você estudou ali. Você não honrou com o seu tempo ali. Jogou ele fora e falou, olha, vou começar do zero. Isso não é legal. Revisar não é isso, tá? Então, como que a gente vai revisar? Eu vou colocar aqui, né, 2 fotos. São fotos que vocês vão encontrar aí, né? Esse aqui é o Descomplicando as Partículas. A aula 40 foi a nossa última aula. Foram 40 semanas com vocês aqui no YouTube,
fazendo aulas só sobre partículas. Tem muito conteúdo. E você encontra também o PDF de todas as aulas, também gratuitamente para você que está estudando. E aí, então, o que é esse material? Como é que é revisar? É aproveitar o mesmo material para tirar o máximo dele, sem deixar que isso seja um tédio na sua vida. Né? Revisar é muito chato. Não, revisar é super legal. Porque, olha só, né? Depende tudo da forma que você faz. Você assistiu a aula, você estava aqui comigo nesse dia, nesse mesmo cenário, praticamente, na aula de número 40, aqui, você aprendeu, eu expliquei aqui todas as frases, o porquê dessa partícula, essa partícula está aqui por causa disso, 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 né? Esse verbo significa tal coisa, então você ouviu, lembra lá da pirâmide? Você ouviu e viu, né? Então você está ali com uma porcentagem de retenção, né? Se você passa para a próxima atividade, vai fazer outra coisa e tal, e nunca mais pega nesse material, isso aí só vai diminuindo, né? Diminuindo, até que você fala assim, né? Tinha aula sobre partícula, acho que tinha aula sobre partícula, você nem lembra mais, porque você não fez essa revisão. Então, cada vez mais você vai esquecendo. Então, como é que você vai fazer essa revisão? Você assistiu a aula, beleza, você vai lá, pega o seu PDF, né? Você pegou o PDF ali, imprimiu o PDF, não tem impressora, você copiou ali, né, de alguma forma, o que estava ali na aula, e aí você vai revisar. Hoje eu vou revisar a primeira frase, a frase número 1. Então, eu vou colocar o vídeo de novo ali, mas eu só vou fazer a revisão da aula, da primeira frase. Então, você escuta a primeira frase, eu falando, pronunciando, você vai parar ali, você vai repetir, você vai colocar em prática, você vai repetir aquela frase, né? Aí, no outro dia, você pega a frase número 2, no outro dia, você pega a frase número 3, aí, no outro dia, você vai pegar ali um apanhado, você vai falar assim, vou estudar os verbos dessas últimas 3 aulas, vou circular todos os verbos, você vai voltar ali, vou circular todos os verbos com a caneta rosa. Aí você vai pegar ali, você vai circular os verbos. Eu vou estudar hoje a partícula no. Então, eu vou pegar ali tudo que tem a partícula no. E aí, por que esse no tá aqui? Ele tá aqui por causa disso, disso. Eu não me lembro, eu vou lá na aula. Então, você vai lá na aula, faz a revisãozinha da aula, aquele pedacinho, né? Hoje eu vou melhorar a minha pronúncia. E aí, então, você vai pegar ali os prolongamentos, as palavras que dão mais tilt, né? Na hora de pronunciar, os ti, sai, tsu, e você vai focar neles. A gente foca onde que a gente tem dificuldade, né? Faz aquela revisão, né? Então, é você pegar o mesmo material e destrinchar, tirar o máximo dele, né? E cada vez você foca em uma parte. Isso você vai fazendo uma revisão de forma legal, de forma que você realmente está entendendo o contexto, que você já viu aquilo dali, mas você não está simplesmente, vou revisar a aula 40, se colocar a aula 40 de novo ali, você fica só assistindo. Isso não é revisar. É revisar pelo nome, né? Mas não é efetivo, né? Vou revisar a aula 40. Você chega lá, liga o YouTube e começa a revisar, sem fazer nada. Não. Então, tem que colocar em prática, cada hora focando em uma partezinha. Agora eu vou focar na escrita. Eu quero melhorar minha escrita, porque eu preciso escrever, porque eu gosto de escrever. Então, você pega ali e faz ali os kanjis, as letras que você quer. Então, revisar sempre de uma forma diferente, de uma forma que vai ser legal ali de você estar trabalhando com aquele mesmo material, né? Então, nisso você tira... Isso, gente, uma aula dessa daqui, que era uma aula de 20 minutos, minhas lives não são lives muito longas, e uma live você consegue estudar aquilo dali durante uma semana. Efetivamente. Que você vai realmente chegar no final daquela semana, você vai ter aprendido tudo aquilo. Isso, gente, foi uma coisa que eu aprendi quando eu dava aula para criança, né? Não contei, contei uma parte de minha história, mas a outra parte eu não contei. Quando eu saí, né, já era fluente em japonês, eu comecei a dar aulas, eu fui contratada por uma escola internacional para dar aulas de inglês para crianças. Então, na escola internacional era proibido falar em japonês. Então, assim, tinha acabado de fazer meu curso, já tinha passado em umas provas de proficiência, mas eu era proibida de falar em japonês, tipo, durante o meu trabalho inteiro. Eu tinha que repreender as crianças que falavam em japonês, tinha que ser só em inglês, 100% em inglês. E nisso, quando eu peguei o currículo, né, do que eu tinha que ensinar na semana, no mês, né, não era nem na semana, era no mês, a gente tinha um tema para ensinar naquele mês. Então, assim, não era uma coisa que eu colocava ali o tema para as crianças no primeiro dia e acabava.
todo dia a gente pegava um pedacinho daquele tema e trabalhava, pegava um pedacinho daquele tema e trabalhava, pegava um pedacinho daquele tema e trabalhava. Então as crianças estavam animadas sempre, porque a gente estava sempre fazendo uma coisa diferente, mas tudo se encaixava, tudo estava ali caminhando, e quando chegava no final, eles tinham muito conhecimento, sem ter sido chato, e a gente cumpria o nosso papel ali no final. Então isso, eu vi que, poxa, que legal. Então isso trago, né, para o japonês, falo aqui para vocês, né, como destrinchar ao máximo um material. Porque não é fácil, você tem um tema só pro mês inteiro e você tem que se virar ali para fazer um monte de coisa para poder destrinchar e tirar o máximo. Então façam isso também com os materiais de vocês. Aí. Já, vamos lá pro próximo. Aqui eu tô dando um outro exemplo. Esse aqui, quem não conhece o Sugoi Nihongando Podcast, é um podcast que eu tenho parceria com o Rogério Mendes. Ele já é um produtor de podcast aqui no Japão. Então a gente se juntou e a gente produz o Nihongando Podcast, Sugoi Nihongando. E aí tem toda a semana, tem um PDF. Esse aqui é só metade do PDF, eu não consegui tirar print dele inteiro. Então, outro material incrível que você pode estar aí utilizando para você estudar o seu japonês. Tem diálogos, tem muitas frases, tem muitos vocabulários extras aqui também. Esse aqui a gente fala sobre sangue, tipo sanguíneo. Por que os japoneses perguntam tanto qual que é o nosso signo, o signo não, né? O tipo sanguíneo, que para eles é como se fosse uma coisa de signo, né? Tipo, é dito que são pessoas de tal personalidade, o tipo B é de tal personalidade. Então tem todo um contexto, uma história. O podcast é bem leve de você ouvir, bem engraçado, que a gente, né, faz umas brincadeirinhas ali também. Então tem esse material gratuito para vocês pegarem, tá lá no Spotify, você encontra fácil. Peguei do Spotify hoje esse PDF. E já tem duas como é que fala? Esqueci. Temporadas. 2 temporadas. São 12 episódios cada temporada, então tem 24 PDFs como esse aqui para você destrinchar, né, de você ouvir e aqui aprender junto, né, com muita coisa, ok? Então vamos lá. O próximo, agora, quando revisar? Ai, tá bom, entendi que eu preciso revisar, entendi agora como fazer uma revisão legal, cada vez a gente revisa de alguma coisa, tá bom, mas quando que eu faço isso? 2 tipos de revisão. A primeira revisão é aquela antes de encerrar o seu estudo do dia. O que a gente fez aqui quando a gente terminou ontem a aula, né? Ontem a aula. Eu falei assim, olha, pessoal, então o que a gente... Resumo da aula de hoje. A gente falou sobre isso. Então, mesma coisa. Quando a gente termina alguma coisa, você pega... O que foi essa aula mesmo? Gente, não dura nem 2 minutos. Tá, eu falei sobre isso daí. Então, essa revisãozinha, antes de você encerrar, para você, sabe, né, deixar tudo redondinho ali para você ir para a próxima atividade. E aí, quando você retorna, né, para os seus estudos, igual a gente retornou hoje para a aula 2, eu comecei como, né? A gente falou ali dos recadinhos, depois a gente fez o quê? Um recapitulando. Olha, na aula de ontem, a gente falou isso. E agora a gente vai fazer isso. Então, tenha certeza que quando eu terminar essa aula aqui, a gente vai revisar. O que a gente falou agora nessas 1 hora e pouquinho? A gente falou sobre isso. Então, revisar é quando você encerra, né? Antes de você encerrar o seu dia de estudo. Então, tá ali, o telefone tocou, tem que realmente ir para a próxima atividade. O que eu fiz? Volta ali no seu caderno. Eu vi isso. Ah, tá, beleza. Vi esses que diz aqui. Ah, tá bom. Pronto. Porque no dia seguinte você já sabe onde você parou. Né? Não ficou pela metade. O estudo pela metade é aquele estudo que você nem sabe onde você parou, né? Então, antes de você encerrar o seu estudo, já faz aquela revisãozinha para você fechar, né? E aí, então, tem a outra revisão, que é a revisão periódica. É a revisão que você vai estar fazendo ali sempre. Essa é uma revisão que eu não tenho como dar uma receita para você. Cada um vai ser diferente. Tem pessoas que vão precisar revisar com mais frequência, tem pessoas que vão revisar uma vez por semana, tem pessoas que vão revisar, vai fazer uma semana de revisão. Essa semana não vou estudar nada de novo, eu vou pegar todo o material que eu estudei até aqui e eu vou destrinchar ele todo, eu vou de novo aqui, vou fazer aquela super revisão. Tem pessoas que vão preferir fazer uma revisão ali a cada semana, de um pouquinho ali, ou, né, uma frase, outra frase. Tem pessoas que vão pegar ali um monte de material, fazer aquele duni, e vai pegar um ali, vou revisar esse aqui hoje, né? Então, aí é de cada um, tá? Mas, revisão são 2 formas. Revisão antes de você encerrar o dia e a revisão, né, periodicamente que você vai fazer,
ok? Resumo da aula de hoje, então, o que a gente aprendeu? Ó, já vai aí pegando. O que a gente aprendeu? Ordem de estudo. Qual que era a ordem de estudo que eu falei pra vocês? Primeiro, hiragana, depois katakana e depois o kanji. Sendo que o kanji a gente vai aprendendo no percurso, né? Enquanto a gente vai estudando a gramática, que a gente vai aprendendo verbos, estruturas, partículas, vão aparecendo os kanjis. E aí a gente vai estudar esses kanjis que vão aparecendo, porque vai fazer sentido. Você já vai entender o que eles significam, você já vai entender como usa. E aí você vai ver eles escritos em kanji e vai focar naquele kanji ali na leitura e na compreensão, né? Não na escrita. A gente viu como estudar, né? De que forma a gente estuda, né? Cada um deles, de que forma que a gente vai estudar hiragana, de que forma que a gente vai estudar katakana. Diagnóstico do tempo, eu espero muito, muito que vocês façam isso, né? Que é justamente você, mas eu não tenho tempo para estudar japonês, eu quero muito. Tá, então você precisa rever isso daqui, fazer o seu diagnóstico, tá? E aí depois, como aprender de forma efetiva, como destrinchar esse material, fazer essa revisão, né? E aqui também em relação aos conteúdos, né? De como revisar. Quando você fecha ali o seu dia de estudo e periodicamente, de uma forma assim, fica chato, tá? Quando o estudo fica chato é quando você vai largar o estudo. Você já sabe que você vai largar o estudo. Então aí você tem duas opções, ou realmente largar, ou você, opa, peraí, deixa eu rever aqui os meus conceitos, deixa eu rever aqui o que a Nanda falou, deixa eu rever aqui os meus caderninhos. Se você fizer esse caderninho, gente, ele vai ser aquele que vai te colocar pra cima quando as coisas estiverem difíceis. Porque a vida de um aprendiz de japonês, ela é assim, tem hora que você tá super animado, tem hora que você tá desanimado. Tem hora que você tá super animado, tem hora que você tá desanimado. E aí, as horas que você tá desanimado, você vai fazer o quê? Vai chutar o balde? Vai sentar e chorar? Não. Você vai pegar aqui o caderno, você vai lembrar de mim, vai lembrar dessa aula, vai me seguir lá nas redes sociais, vai me mandar um inbox, e aí você vai pegar essa energia de volta que você tá aqui agora, você vai pegar aqui, ó. Na aula número 2 do caderninho tá todo aqui o passo a passo, tá? E aqui tem o diagnóstico do tempo, tem uma área aqui para as anotações, tá bom? E olha só, na aula de amanhã está tudo em branco. Você sabe que vai ter aula de amanhã? Amanhã a gente vai colocar tudo em prática, né? Amanhã, na aula de amanhã, às 9 da noite, 9 da manhã, a gente vai estar aqui juntos, já vai estar em modo aula, e a gente já vai começar com conteúdos de japonês. Eu vou mostrar para vocês na prática como funciona a metodologia do Nihongando, como que a gente aprende tudo isso, tanto na aula 1 dos erros, do que não fazer, quanto o de hoje, né? Qual que é o passo a passo, vou mostrar na prática como funciona, né, a metodologia. Então, a gente vai ter uma aula de japonês. Nanda, mas eu não sei nada de japonês, tô começando agora, não sei nem hiragana. Calma, vou te ajudar. Vai estar romanizado ali para quem precisa de ajuda, mas você vai ver como é descomplicado, como você vai conseguir já destravar ali, pelo menos os seus conceitos de que japonês é difícil, japonês não entra na minha cabeça, as partículas nunca fazem sentido para mim. Então, amanhã vai fazer tudo sentido, tá? Eu preciso que você esteja aqui amanhã às 9, né? Isso que a Andrea tá falando é muito verdade, desistir jamais, porque as fábricas estão exigentes, o mercado tá cada vez mais exigente, e quem sabe japonês no Brasil, tenha certeza que você vai ter muito mais oportunidades de emprego, muito mais oportunidades, de repente, dá para ir para o Japão sem ser descendente? Dá para vir, do contrato de trabalho. Mas nenhuma empresa vai contratar se você não souber falar japonês, ou pelo menos inglês fluente. O inglês fluente é meio que o exigido, né? Mas, né, precisa realmente você se dedicar. Tá bom? Ao termo de toda a aula, tem que entrar no Instagram com o hashtag. Vamos para a hashtag de hoje. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui já vou postar lá no Instagram a hashtag de hoje. Olha só. Vou colocar aqui pra vocês que eu já deixei preparado. Tcharam! Geração Nihongando. Gente, porque olha só, o que é a geração Nihongando? Não é de hoje que eu uso essa hashtag, porque são pessoas realmente, animar de novo nos estudos, pessoas que estou muito animada, como a Viviane. Já estou aguardando aqui a hashtag, será? Que é exatamente isso, essa geração de pessoas que eu decidi estudar japonês. Tipo, é realmente a minha decisão no momento. Eu vou aprender japonês, eu quero muito, eu não aguento mais não falar japonês. Então, você faz parte da geração Nihongando. Então, vá lá no Instagram, vai estar lá a hashtag geração Nihongando, vou postar aqui daqui a pouquinho, assim que a gente terminar. Vai ter, não só, né, quem não tem o caderninho, né, busca lá o caderno, e vai ter também, já vou mostrar para vocês não ficarem perdidos, ó. Vão ter 4 tabelas.
uma tabela do hiragana, tá? Na verdade são duas, né? Aqui não cabe tudo. Aí aqui são as outras letras, tá? Eu imprimi na loja de conveniência nesse tamanho A3 maravilhoso. Então aqui tem o restante das letras, as combinações também, tá? E aqui você vai ter o katakana e vai ter aqui também o restante das letras do katakana com as combinações, tá bom? Então, bem legal pra vocês. Usem. Sabe o que uma aluna fez que ela me mostrou, que ela participou da jornada? Ela falou, Nanda, eu cortei a tabela inteira. Ela picou. Ela cortou tudo e colocou no ranking, gente. Ela fez isso, ela me mostrou, achei muito legal. Ela pegou aqui, vamos supor, colocou, né, o pá, né, pineapple. Ela colocou aqui de um lado e do outro lado ela escreveu que era o PA, né, o pá. Aqui acho que ela apagou aqui essa partezinha assim, pra não colar, né? Mas legal. Ó, Pri, sou geração de Rongano. Arigatou gozaimasu. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês até aqui, né? Amanhã a gente se vê na nossa aula, no modo aula. Quero todo mundo aqui, tá bom? E lá no Instagram, depois lá na hashtag e mataasta. Bye, bye. Meu nome é Priscila Muniz Fukui, sou casada, tenho 38 anos, tenho 6 filhos. Com exceção do segundo, todos nasceram aqui no Japão. Minha avó é espanhola e meu avô é nihonjin. E assim, como minha família é muito grande, eu sempre quis ter muitos filhos, né? Sempre quis ter muitos filhos, casar e ter muitos filhos. Na verdade, eu falo que se eu fosse rica, teria 10. Como eu sou pobre, tive 6. Eu tenho 23 anos de Japão. A gente acaba usando as crianças como tsuyako, né? E aí, nem sempre é bom. O meu mais velho com o meu esposo é o João. Ele tá com 13 anos, tá no Bukatsu agora, né? E ele tem autismo. E isso também foi difícil aqui no Nihon, né? Por causa do autismo. Foi tardio o diagnóstico médico. Mas assim, eu sempre soube que tinha alguma coisa diferente pelo fato de já ter duas outras crianças. E ia no Rocking Center, fazia todas as quentes, fiz tudo direitinho. Mas ninguém falava nada. E aí um dia sozinha mesmo, procurando na internet, eu li um artigo e comecei a ler, e aquele artigo descrevia ele, assim, exatamente, sabe? Era muito perfeito, assim. Todas as atitudes dele em relação à televisão, a desenho, a falta de fala, era aquilo. Aí eu vi que era autismo, e aí eu fui no médico e falei, eu não estudei, mas assim, eu acredito que talvez ele possa ter autismo. Teria como me mandarem um especialista pra gente fazer uma quença e saber, né? Aí a médica falou, não, sim, claro, Cássia, né? Você tá tomando todo dia, você, né, sabe o que pode ser. E me passou uma carta para o psiquiatra. E no Nihon não tem muitos. Eu, com a graça de Deus, moro aqui em Obo e tenho o Aichi Shonin Byoin, que é famoso, é grande e tem todos os especialistas. Fiquei na fila, nem sabia que existia fila no Nihon, mas tem. Fiquei 9 meses esperando. Eu falei, gente... E aí eu falei assim, não, vamos esperar e fazer tudo aqui mesmo, né? E aí depois a gente foi para Handa para fazer uma outra quença de QI, para ver o nível, para poder ter a carteirinha, né, verde. Tem A, B e C também, depende do grau. E aí ele pegou a carteirinha, e aí só a partir daí que eu consegui na prefeitura ter acesso à fono, que também foi outra luta para conseguir. Uma das coisas que me aconteceram enquanto o João estava na escola, né? Na sala especial tinha uma criança um pouco mais severa, e aí teve um problema com o João, ele bateu nele. E o João mesmo entendeu, sabe? Ele falou assim, ele estava nervoso, aí ele veio conversar comigo, falou, ele me bateu e eu não quero mais falar com ele. Eu falei, não, filho. E ele falou lá, né, pro menininho, e falou pra sensei, não quero mais ficar perto dele. Ele me machucou. Obviamente, conforme a reação, né, não ficou acuado com medo. E aí a mãe do menino veio falar comigo com os olhos cheios de lágrimas, pedindo desculpa, emocionadíssima. E eu estava também, eu falei assim, não, tá tudo bem, né? Tipo, calma. E eu queria dizer tantas coisas. E sabe que você olhar uma pessoa e você não conseguir expressar aquilo que você sente é horrível.
E eu falei, gente, preciso dar um jeito agora, assim, eu preciso de mais vocabulário, eu preciso, sabe, estudar mais direitinho e poder se expressar, né? E aí eu teria uma palavra de consolo para ela, de amor e de qualquer coisa, e eu não pude dar naquele momento por causa do vocabulário mesmo. Então, assim... E eu sempre tive o interesse de fazer um Noryoku Shiken, né? E falar certinho, sabe? Colocar o H no lugar certo. Sabia as coisas do dia a dia, pelo fato de estar aqui muito tempo, mas eu queria aprender a falar certo. Eu vi no Facebook alguma postagem da Nanda, alguma coisa falando, dando alguma dica, alguma coisa assim. Aí eu soube que tinha o curso, ela mesma falando, né? Eu pensei, acho que vou fazer. E aí eu comecei a fazer, e aí eu comecei a notar a diferença, né? De andar, eu ando por aqui pela cidade, já conheço a cidade, passo na frente da biblioteca todo dia. E aí um dia você passa e aí você vê a placa e você fala, eu sei ler, né? Você deixa de ser analfabeto, assim, é muito bom, né? A gente não enxerga a vida diferente, né? É gostoso. Vamos perseverar, né? Perseverança é importante e fez a diferença também, né, no curso para mim. Todo dia um pouquinho, né? E mais um dia, e mais um dia. E aí os desejos, os sonhos começam a crescer dentro da gente quando a gente começa a aprender, né? Quando a gente começa a ver as placas, eu sei aquela placa, né? Eu sei ler aquele kanji, ou alguém te perguntar, é isso? Ou eu ver mesmo no livro das crianças, assim, tá lá conversando com não consigo ler isso. Maravilhoso, é gostoso. E eu coloquei isso na minha cabeça, eu falei assim, não, eu paguei, eu vou terminar, eu quero ver o diploma, vou pôr na minha parede, né? Para as crianças, o que eu queria dizer, amo todos muito, 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 muito. São tantas coisas, né, que a gente imagina. Eu não sei quando vai estar assistindo isso, ou quantas vezes irão assistir isso, mas eu espero consigo. Eu espero realmente que sejam felizes, que consigam realizar todos os sonhos e que não percam as oportunidades estando no Japão, no Brasil, em qualquer lugar do mundo que você visite e que você more. Eu acho que é o básico você aprender a língua. É uma oportunidade, sabe, sem tamanho. E eu quero que eles aproveitem todos os momentos no Japão ou em qualquer lugar e que eles lutem pelo aquilo que eles desejam, que eles sonhem bastante mesmo e que, né, a cada dia vá fazendo o seu melhor um pouquinho e aprendendo, não tendo medo de aprender, né? Vamos tentar de novo e se errar tudo bem de novo e vamos tentar de novo, fazendo sempre o melhor. E ser grato, eu sou muito grata a Deus, eu sou cristã, eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus sempre esteve conosco, de que Deus curou o João, porque o João, não tem uma pessoa que não nos conheça e conheça a nossa família e conheça o João que fale que ele tem algum problema. Isso é muito gratificante para mim, né, como mãe, saber que ele se desenvolveu e que ele está cada dia uma pessoa melhor. Todos eles, né? Todos os meus filhos, todos os dias eles fazem alguma coisa que nos deixam mais orgulhosos e eu espero que continue fazendo, né? Por eles mesmos, né? Por essa gratidão de vivermos, né? E de podermos estar aqui, gente, que, né? Ter a descendência ou ser casado com um descendente, então vamos aproveitar e estudar, né? E viver bem.